E eles constituirão sobre si uma única cabeça, que é Cristo, e o seu corpo é Judá e Efraim, como eu venho falando nos vídeos passados. Grande é o dia que Deus semeia, diz Israel. Cristo é essa semente que, se ficando ela só, fica só ela. Mas se cair na terra e morrer, produz muitos frutos. Quer dizer que Cristo ia vir, cair na terra e morrer. E quando, claro, precisa de água, né, para a semente cobrar vida. E quando o Espírito viesse e ressuscitasse a Cristo, aí ia junto formar uma videira. Cristo, Judá e Efraim, formando o reino de Deus. Grande é o dia que Deus semeia. A casa de Judá e a casa de Israel, e eles iriam ser semeados junto com Cristo. Porque quando Cristo morreu, nós também morremos. Um morreu por todos, logo todos morremos. E ele morreu por todos. Para os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Quem são os que vivem? Os que ressuscitaram, junto com aquele que morreu por todos. Porque quando Deus ressuscitou Cristo de dentre os mortos, não ressuscitou somente uma cabeça. Ressuscitou o corpo de Cristo, qual era a igreja. Porque grande é o dia de Israel. Olá, irmãos, a paz de Cristo para todos. Nesse vídeo eu quero falar sobre a restauração do reino de Israel. Então o que eu quero mostrar nesse vídeo é o seguinte: o porquê que Deus quis dividir o seu próprio reino de Israel, 10 tribos do norte, 2 tribos do sul, e também o porquê que o próprio Deus chama as 10 tribos de casa de Israel e as 2 de casa de Judá, e o porquê que depois da divisão do reino, quando Deus fala de Efraim, ele se refere às 10 tribos, e isso a nosso respeito, ao respeito dos gentios. Então a gente pode começar por Abraão. Você tem que prestar bem atenção nas promessas que Deus faz a Abraão. A própria Escritura manda a gente olhar para Abraão. Gênesis capítulo 12 diz o seguinte: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Essa uma grande nação se refere a Israel. Uma grande nação. Abraão é posto por pai de muitas nações, só que Israel não é muitas nações. As outras nações se referem aos gentios. Essa uma grande nação se refere a Israel, as 12 tribos. Verso 2: E farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aquele que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Se referindo, é claro, nos passos de Abraão, na fé dele e na obediência que ele teve à voz de Deus. A descendência de Abraão, Paulo fala em Gálatas 3 que é Cristo. Mas quando Paulo fala isso, ele não quer dizer que não passa por Isaac, por Jacó, pelas 12 tribos. O que Paulo está fazendo a diferença ali é entre Ismael, que também é descendência de Abraão, Esaú, que também é descendência de Abraão, filho de Isaac, descendência de Abraão. Porém, a linhagem de Cristo, ela vem por intermédio de Jacó e Isaac. Ela não vem por Esaú e Ismael. Mas embora Deus tenha prometido que em Abraão seria bendita todas as famílias da terra, Deus também acrescenta essa promessa novamente para Abraão com mais detalhe. Então, o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos, e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Deus havia prometido para Abraão que nele seria benditas todas as famílias da terra. Mas agora Deus amplia a revelação e fala que é na semente dele. É Cristo, sim, mas passa por Isaac. E a prova está quando Deus vai fazer a mesma promessa para Isaac. Peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas essas terras,
e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, e darei a tua semente todas essas terras, e em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Vê bem, Deus havia falado para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois, em Gênesis 22, Deus fala: Abraão, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Então vem a semente de Abraão, que é Isaac, e Deus fala para Isaac: Isaac, na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Por isso mesmo que Deus vai confirmar esse juramento com Jacó. Presta atenção, 2 capítulos depois. Gênesis 28, verso 10. Jacó teve aquele sonho com aquela escada que uma ponta estava na terra de Canaã, na outra os céus. Anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada que é Cristo. E aí no verso 13, Deus promete para Jacó o seguinte: E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que está deitado, eu te dei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra. Presta atenção. A tua semente será como o pó da terra. Essa semente de Jacó, que vai ser como o pó da terra, são as 12 tribos. Porém, fala de Cristo também. A tua semente será como o pó da terra, e ela se estenderá ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. Olha, aos 4 cantos da terra. E em ti, em Jacó, em Israel, e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Não quer dizer que Abraão tem uma semente, Isaac outra, e Jacó outra, e cada uma delas são coisas diferentes que vão bendizer todas as famílias da terra. Não é. É óbvio que aqui está falando de Cristo. A promessa está sendo confirmada. Cristo vem de Jacó, Cristo vem de Isaac, Cristo vem de Abraão. Porém, olha o que Deus prometeu para Jacó. Em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma semente que vai se espalhar pelos 4 cantos da terra. Essa mesma semente vai ser como o pó da terra. Mas como que Cristo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra? Cristo não teve filhos. Você vê que aqui fala de Israel. A tua semente será como o pó da terra, está falando de Israel. E essa semente, vai se estender aos 4 cantos da terra, Israel. E aí Deus acrescenta na promessa: e em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Essa mesma semente que vai bendizer todas as famílias da terra é a mesma semente que antes disso se espalhou pelos 4 cantos da terra. Mas como assim? Como que Cristo vai se espalhar pelos 4 cantos da terra? Você vai ver que aqui fala não somente de Cristo, mas também de Israel. E também nós vamos entender o porquê que Deus está fazendo essas promessas. Qual é a lógica disso? Agora nós vamos começar a ampliar a revelação. Olha o que Deus vai prometer para Jacó. Você tem que ler isso com atenção, porque isso tem a ver com os outros vídeos que eu falei. É através dessas promessas que você vai entender o porquê que os gentios é a casa de Israel e o porquê que a casa de Israel é chamada de Efraim. E é claro, o porquê que é necessário se entender essas coisas, se você quiser ser participante da restauração das coisas de Deus, da restauração do reino dele. Gênesis 35, verso 9. E Deus apareceu outra vez a Jacó, vindo de Padã-Arã, e o abençoou, e disse-lhe Deus: o teu nome é Jacó, o teu nome não será mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E chamou o seu nome Israel. Quando Deus muda o nome de Jacó, olha o que ele acrescenta. Olha a promessa. E Deus disse-lhe mais: eu sou o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que pode todas as coisas. Frutifica e multiplica. Uma nação e uma multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. Você vê?
uma nação, vírgula, e uma multidão de nações sairão de ti. Essa uma nação, primeiramente, é Israel. Lembra em Gênesis 12 o que Deus prometeu para Abraão? Uma nação sairá de ti. Essa é Israel. Mas em Gênesis 17, que a gente nem leu ainda, Deus vai colocar Abraão por pai de multidão de nações. E vai falar que reis vão proceder dele. Depois a gente passa por lá. Mas olha que Deus confirma com Jacó. Agora, essa multidão de nações se refere à semente de Israel sendo como o pó da terra. Aí estão os gentios. De alguma maneira, de uma maneira toda poderosa, que nem Deus fala que eu sou o Deus Todo-Poderoso, aí estão os gentios. Vindo de Jacó, dos lombos dele, da semente dele. Nós vamos ver o que significa esse frutifica. Ou seja, seja frutífero. Porque a palavra frutífero, ela é representada por um nome. Efraim. Pode, se você quiser, analisar isso. Por isso que quando José teve o filho Efraim, ele fala, eu vou colocar o nome Efraim porque Deus me fez frutífero. Em algumas traduções está Deus me fez fecundo, mas fecundo e frutífero é a mesma coisa. Porém, a palavra mais exata é frutífero. E Deus fala isso para Abraão, eu te frutificarei. Ou seja, você será frutífero, Abraão. Fala para Isaac, fala para Jacó. E tudo isso vai estar intimamente ligado com Efraim, o filho de José. Nós vamos ver isso já já. Então vê bem, se Abraão vai ser pai de multidão de nações, lógico que de Jacó tem que sair uma multidão de nações para se cumprir a promessa. Quando Tiago escreve a sua epístola para a igreja, ele, no primeiro verso, ele já fala algo que fica um ponto de interrogação na mente de muitas pessoas. É Tiago, ou seja, no grego está Jacobos, o nome original não é Tiago, é Yaakov, no hebraico, no grego está Jacobos. Tiago, as 12 tribos de Israel que estão na dispersão. Para quem Tiago escreveu? Para as 12 tribos de Israel. Mas você não pode dizer que Tiago escreveu só para judeu. Por que Tiago estaria escrevendo só para judeu? Tiago escreveu para a igreja. E ele fala, Tiago, as 12 tribos de Israel. Isso nós vamos aprender futuramente, quando nossa mente já estiver treinada e a gente já poder fazer soma das coisas espirituais com coisas espirituais. Porque quando algumas pessoas se encontram com aquele verso de Tiago, falam, Tiago escreveu só para judeu. Isso daí acontece, eu já ouvi isso. É terrível, tem até escrito em livros isso daí. Você vai ter que dobrar a atenção. E nós vamos fazer uma leitura em Gênesis 48. E é o capítulo que você pode considerar como uma chave. Então nós vamos fazer uma leitura agora em Gênesis 48. E aconteceu depois dessas coisas que disseram a José, eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Verso 3. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso, tá vendo essa expressão, o Deus Todo-Poderoso? Jacó, ele se lembrou dessa expressão. Isso foi muito significativo para ele. E você vai ver que o que Jacó está prestes a fazer nesse capítulo é inspiração do Espírito de Deus. Jacó não vai fazer coisas por si mesmo ou falar coisas de si mesmo. Jacó vai falar coisas proféticas e a prova de que ele está cheio do Espírito Santo é que ele está de olho nas promessas de Deus. Verifica isso, presta atenção. Verso 3. E Jacó disse a José, o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã. Verso 4. E me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar. Tá vendo? Olha só a palavra frutífero. Você vai ver que vai aparecer José e os seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e Jacó vai abençoar os 2. Vai abençoar Manassés, que é o primogênito, e Efraim, o frutífero, que não é o primogênito. Mas olha só o que vai acontecer. Verso 4. E me disse, Jacó dizendo para José, Deus Todo-Poderoso me apareceu na terra de Canaã e me abençoou e me disse, eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos, como diz outras traduções,
e te farei uma multidão de povos. Lembra? Lá em Gênesis 35, no verso 9 até eu acho que o 11, quando Deus aparece para Jacó, ele muda o nome de Jacó para Israel e promete para Jacó que dele faria multidão de nações. Assim como Abraão vai ser posto por pai dessas multidões de nações que vai sair de Jacó. E Jacó está lembrando disso aqui, ó. Lembrando do quê? Das promessas do Espírito de Deus. Então vê que Jacó está sendo inspirado pelo Espírito Santo. E eis que te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidão de povos gentios, e darei esta terra à tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. E Israel viu os filhos de José e disse: quem são estes? E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traz eles aqui, para que eu os abençoe. Olha só o que a Escritura vai fazer questão de destacar. Os olhos, porém, de Israel eram carregados de velhice, e não podia ver bem. E José fez chegar os 2 filhos até ele, até Jacó, e os beijou e os abraçou. José os tirou dos seus joelhos e inclinou-se à terra diante da sua face, ou seja, da face de Jacó. Presta atenção agora nessa parte. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e os fez chegar a ele, ou seja, a Jacó. José pegou Efraim na sua mão direita e Manassés na sua mão esquerda e levou até Israel. Ou seja, Efraim, que estava na mão direita de José, estava à esquerda de Israel. E Manassés, que estava na mão esquerda de José, estava à direita de Israel. De maneira que quando Jacó fosse abençoar os filhos de José, a sua mão esquerda ela iria sobre a cabeça de Efraim e a mão direita, a sua destra, aonde a bênção da primogenitura José levou em ordem. E Jacó não podia ver direito, como diz no começo do texto. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor. E a sua mão esquerda pôs sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos propositadamente. Esse propositadamente é inspiração do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Porque olha só o que Jacó vai falar, com as suas mãos cruzadas de propósito. Verso 15. E abençoou a José e disse. Ou seja, Jacó abençoou a José e disse. A bênção está indo para José. Em Gênesis 49, todos os seus filhos vão ser abençoados com bênçãos proféticas, que algumas delas são até difíceis de se entender. Mas o primeiro filho a ser abençoado é José. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até esse dia. Verso 16. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes. Esse é o anjo do Senhor, que sempre teve com Jacó, que é o Messias, o Cristo. O anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se como multidão de peixes no meio da terra. Vendo, pois, José que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos. José não gostou disso. Vê bem, José, o tremendo José, não gostou disso. Uma coisa que estava sendo inspirada por Deus. E tomou a mão de seu pai para a transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça.
E aí José falou, não, pai, não é assim, abençoa esse daqui, porque esse é o primogênito. Olha o que Jacó vai falar.